do verso de número 1. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso 21. E para ajudar nessa leitura, os irmãos leem um versículo, as irmãs leem outro, eu leio outro, para assim todo mundo interagir e ficar atento ao que você está lendo. Conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. Como eu posso conhecer? Somente tendo contato com ela. Se eu não tenho contato com a verdade, possivelmente jamais eu serei liberto daquilo que eu penso que é minha verdade. Ok? Então vamos ler. Eu leio, logo em seguida as irmãs, logo em seguida os irmãos, até o verso de número 21. Olha o que está escrito. Pai do Senhor, tudo bem? Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Diga comigo, Nicodemos. Não ouvi, Nicodemos. Um dos principais dos judeus. Verso 2, as mulheres. Aleluia. Verso 3, os homens. 1, 2 e 3. Olha o que Jesus disse. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Então é possível ver? Diga comigo, é possível ver. Olha, continua, verso 4, 1, 2 e 3. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Verso de número 5, preste bem atenção. Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O verso de número 5, as mulheres. Os homens. Verso 7 diz assim: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? É muito para a minha cabeça, eu não estou conseguindo entender. Ele está dizendo: você pode ser um pouco mais claro, porque eu estou entrando em parafuso aqui. Jesus disse para ele assim. Respondeu Jesus e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Nossa, você tem contato o dia inteiro com a palavra. Nicodemos fazia parte dos 70 fariseus de Israel, e ele estava entre os principais. Era um homem que era todo dia tinha contato com a palavra de Deus no tangente ao Antigo Testamento, não velho, que a palavra do Senhor não envelhece, Antigo Testamento. E não conseguia entender o que Jesus estava dizendo. Olha o teu irmão falar assim: pode ser você também. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Olha agora isso, gente, que ele diz, preste bem atenção. Verso 12, toda a igreja leia, respeitando as vírgulas. Preste bem atenção no que Jesus disse para Nicodemos. 1, 2 e 3. Ai, meu Deus do céu. Se eu te falei de coisa terrestre, você não consegue crer? Eu tenho tanta coisa para falar para você, Nicodemos. Existem tantos mistérios a ser revelados, meu irmão. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o verso de número 16, esse é o texto áureo do Evangelho. É aí que está baseada a nossa fé. Quantos podem ler, por favor? 1, 2 e 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, eu quero te bendizer nesta noite,
E eu quero pedir-te em nome de Jesus Cristo, que o Senhor fale conosco. Não somos como aqueles que dão murros ao vento, sem propósitos ou objetivos, mas estamos em Tua presença e queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco. Fala conosco, em o nome de Jesus. Hoje eu vou ser bem tranquilo, bem objetivo. Eu preciso que você entenda a palavra de Deus. Nicodemos, o seu nome significa conquistador do povo. Nicodemos quer dizer conquistador do povo. Uma das principais autoridades religiosas em Israel. No capítulo 1 de João, o Evangelho de João não é um evangelho sinóptico, não é semelhante. Mateus tem uma tarefa. Mateus, por conhecer a região que morava, as tradições do seu povo, é incumbido por Deus de escrever acerca do Messias para os judeus. Por isso que ele apresenta a genealogia de Jesus, porque os judeus até o dia de hoje esperam o Messias, mas a Bíblia diz que ele já veio, e por não conhecerem e não reconhecerem a Jesus, a Bíblia diz que todo aquele que o aceitou, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Marcos escreve para os romanos. O seu nome não era Marcos, era João Marcos. A história diz que a sua mãe era hebreia e o seu pai era romano. João vem dos hebreus. Marcos é um prenome romano. Marcos escreve aos pés de Pedro, diz a história. É os escritos de Pedro. Ninguém poderia ter tanta autoridade para escrever se não conhecesse a sua geração. É por isso que teologia é segundo ciclo. É impossível pegar uma teologia de 2000 anos atrás e aplicar ao nosso tempo, porque os tempos mudaram. A palavra é a mesma, é inconfundível, mas os homens mudam. Lucas escreve para os gregos. Lucas era um coletor de informações. Saía perguntando: como que foi que aconteceu isso? Era um doutor. Por isso que o seu evangelho é conhecido como o evangelho perfeito. Quem gosta de estudar a Bíblia sabe que o evangelho de Lucas é um evangelho todo bem montado, diferentemente do evangelho de Marcos, que às vezes ele fala uma coisa no capítulo 3 e você só vai entender lá em Mateus, porque são sinópticos. Mateus, Marcos e Lucas são semelhantes. O seu conteúdo tem informações que são parecidas. O evangelho de João é conhecido como o evangelho joanino. João tem uma incumbência de trazer uma revelação para a humanidade. Enquanto Mateus escreve para os judeus, uma potência daquela época, Marcos escreve para a maior potência daquela época. Lucas escreve para os maiores pensadores daquela época. E João escreve para quem? Olha o teu irmão, fala para você. Ah, você não entendeu. João escreve para a igreja. Vou dizer, João escreve para a igreja. E o que não é a igreja? Diga comigo, a igreja não é um batimento ou um prédio. A igreja não é uma reunião. Diga comigo, a igreja não é
uma placa. A igreja é você. Eu vou dizer, tem alguém aqui que é a igreja? Diga glória a Deus. E no capítulo 1, a Bíblia diz que João vem trazendo a revelação de Provérbios 8:32, 8:22. Logo no verso 1, Jesus é o verbo. O verbo é uma palavra de ação. Tem muitos crentes que não têm uma direção na sua vida. Tem muitas pessoas que não sabem para onde ir, porque não tem um verbo para direcionar a sua história. É impossível contar uma história sem utilizar um verbo. Se a sua história está com dificuldade de ser contada, é porque você não sabe empregar o verbo. Está faltando Jesus na tua vida. Está faltando Jesus na tua história. Porque Jesus é um verbo que dá sentido a uma frase chamada vida. Você sem Jesus é uma simples vogal, ou talvez uma consoante que não vai nem para a direita e nem para a esquerda. Mas com Jesus você chega. Glória a Deus. No capítulo 1 ele é o verbo. No capítulo 2 ele é aquele que protege a família. Fala família. De novo, família. Quem aqui tem uma? Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Eu amo minha família, gente. A Bíblia diz que Jesus chega em Canaã da Galileia. E juntamente na boda, estava tendo uma boda ali, uma festa de casamento. E a Bíblia diz que Jesus chega e todo mundo se diverte, vai para um lado, vai para o outro. E o noivo fica preocupado no meio da festa. 3 dias antes de acabar a festa. Quanto tempo? Quanto? Por quê? Acabou o vinho. Você sabe o que é para uma família em Israel uma festa de casamento? Você pode imaginar? Todo mundo se preocupa com o milagre, mas não se preocupa de fato com o que Jesus quer dizer. Olha o teu irmão e fala assim: quando você se preocupar com o que Jesus quer fazer, o milagre vai ser uma consequência da tua compreensão. A Bíblia diz que procuram de todas as maneiras. Aí tem a mãe de Jesus que está do lado, Maria. Chega assim para o copeiro mole e falou assim: ó, vai lá falar com ele. Faça tudo o que ele disser. Faça tudo o que ele te mandar. Aí a Bíblia diz que ele chega e fala assim: oh, Senhor, acabou o vinho. E ele disse: eu conheço. O que tenho eu a ver com essa história? Jesus dá uma olhada e procura talhas. Ele disse: onde vocês guardam os vinhos? Vocês sabem que ainda não é chegada a minha hora. Fala: não é chegada a minha hora. Olha, irmão, isso aqui é uma revelação para a tua vida. Tem gente que está vivendo uma água parada. Jesus quer transformar a água da tua vida em vinho. Aleluia. Quando Ele transformar a água da tua vida em vinho, a alegria vai brotar no teu coração. Porque vinho é símbolo de alegria na Bíblia. Tem muita gente que está sem alegria dentro da casa do Senhor. É uma tristeza só. Jesus quer transformar a sua água em vinho. É por isso que Ele disse assim: ainda não é chegada a minha hora. Não é hora ainda de eu morrer. Ainda não é chegada a hora de eu ser ressuscitado. Porque a transformação é um processo. Não chegou o tempo ainda de eu passar por esse processo. Mas tudo bem, coloque a água nelas. Enche as talhas. Olha o teu irmão, talha vazia. Não serve para nada. Simplesmente, ai meu Deus do céu, para ficar acumulando poeira, falando dos outros. Simplesmente para estar perdido. Ontem mesmo eu joguei uma talha fora. Estava aí, não servia para nada. Talha vazia, querido, só serve para lixo. Mas quando tem a água, ela pode ser transformada a qualquer momento em vinho. Você está compreendendo isso? Ou talvez eu estou sendo muito... Pastor, está muito longe isso. Não. Eu quero que você atenha aos princípios da palavra de Deus. Aquela família ia ser envergonhada. Se acabasse a festa e não tivesse vinho, acabaria a reputação da família.
preste bem atenção, que Jesus transforma a água em vinho. Todo mundo fica feliz, ninguém foi até Jesus. Foram falar com quem? Com o dono da festa. E disseram para ele assim: rapaz, de costume a gente coloca os melhores vinhos no começo, mas você deixou o melhor pro final, hein? Olha que o irmão fala assim: enquanto tem um monte de gente querendo ver a tua tristeza, Jesus está protegendo a tua reputação. Enquanto todo mundo está dizendo a tua família não é, Jesus está indo lá transformando a água em vinho. Te prepara, vamos chegar para olhar para você e dizer: a tua família é uma bênção, a tua casa é uma bênção. No capítulo 2, ele já é o motivo da alegria. Já no capítulo 3, ele é a salvação. A Bíblia diz que os milagres de Jesus, antes de Jesus começar o seu ministério, ele não começou como todos começam de começar, ou melhor, gostam de começar. A redundância agora tomou conta do meu vocabulário, um negócio terrível. Mas é interessante que ele começa por onde ninguém quer começar. Ele vai para o deserto. Do deserto ele vai para Galileia. Vai lá para o último lugar. Porque, queridos, os gadarenos, aquele povo, eram conhecidos como um povo que não tinha Deus. E a Bíblia diz que Jesus para na porta. Por quê? Havia várias entradas, mas ele decidiu começar ali, porque ali entravam todos os tipos de piores. Vou dizer de novo. Ali entravam pessoas de toda a classe. É por isso que João ficou olhando dizendo assim: mas como que pode? Ele disse assim: se eu tivesse que escrever todos os milagres que Jesus fez em um livro, seria impossível. Porque eu vi tantos. Eu imagino que nesse dia que Jesus parou na entrada que dava acesso a Jerusalém, era coxo, era paralítico, era mendigo, era mão negada, era cego, e ele só colocava a mão: pode entrar. Chegou um tempo novo: eu sou aquele que há de vir. Não sei se você está entendendo. Jesus não pensa como você pensa. Enquanto todos estão rejeitando aquele lugar, é naquele lugar que Jesus começa. Glória a Deus, aleluia. Isso trouxe uma fama para Jesus incrível, ao ponto de chamar a atenção dos fariseus. Fala comigo: fariseus. Fala de novo: fariseus. Os fariseus não eram maus, eram pessoas que amavam a palavra de Deus. Como eu disse, no tangente à antiga aliança, ou no que tange, ou que diz respeito à antiga aliança, os fariseus eram aferidores da medida. Eram pessoas que estudavam noite e dia, de noite, para procurar o significado das palavras, para estudar os tempos em que via ou havia de acontecer. E esse homem aqui, Nicodemos, era um dos principais. Fala, principais. Já vou começar a dizer: Jesus vai começar a salvar os principais desta cidade. Vocês vão ver. Não sei se você... Olha o teu irmão, fala assim: te prepare para você começar a entrar na igreja e ver juiz de direito sentado do teu lado. Te prepare para você começar a entrar na igreja e ver advogados sentados do teu lado, os médicos, porque Jesus veio para todas as gerações. Jesus não faz acepção de pessoas, queridos. A Bíblia diz que esse homem fica inculcado, irmão Cléber. Ele fala: mas não é possível, eu tenho que ter com ele. Como eu disse, ele fazia parte dos 70 do Sinédrio. Ele era o principal. Eu penso que era ele que pregava todo domingo, ou todo sábado. Porque nesse caso aqui, nesse contexto aqui, o culto não era domingo às 6 horas da tarde, mas era possivelmente sábado pela manhã e sábado pela noite, ou sábado durante o dia inteiro, porque é o dia do Senhor. É onde eles se reúnem na sinagoga e ali se lida a Torá. Então o fariseu traz o que ele entende da Torá, ou a revelação. Não é como eu e você, querido. Não é como eu e você. Eles são diferentes. Eu posso dizer que no caso dos fariseus rola uma cartomancia? Não. Eles confiam muito mais do que muitos crentes que estão na igreja. Porque quando eles chegam na sinagoga, os rolos estão atrás dos púlpitos. E ali eles dizem: Senhor, o que hoje o Senhor quer falar conosco? Então entra o fariseu que é escolhido no dia tal, e ele vai lá e tira o rolo. Então ele lê no seio da congregação, e ali explana. Foi nesse contexto
se Sigemeu enviou 70 para uma grande obra missionária. Desses 70 ele decidiu escolher 12 para estar mais perto dele. Mas desses 12, só 3 iam orar com Jesus. E desses 3, só um deitava no peito de Jesus. Jesus não era um homem de muitos amigos. O fato de ter uma multidão com você não quer dizer que elas estão com você, querido. O fariseu está lá, ele vai passar agora. Aí a Bíblia diz que ele marcou um encontro. Fala, marcou um encontro. Ele falou, não, preciso ter com esse camarada aí. Não é normal. É importante eu saber quem ele é. 10 horas da noite, fala 10 horas da noite. Domingão. Não havia uma alma penada em Israel. Todo mundo dentro das suas casas. E está lá o fariseu, ó, de noite, esperando Jesus no lugar marcado. Vamos ler o texto, vamos ler o texto. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Olha, bem sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. É mestre vindo da parte de? É mestre vindo da parte de? Mas por que eles não aceitavam as obras de Jesus? Eles sabiam, mas não aceitavam. Eles sabiam, e essa conjugação das palavras, ele está dizendo, nós sabemos que você é mestre e que veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Rapaz, eles conheciam que Deus estava na vida de Jesus, mas mesmo assim eles não aceitavam. Jesus então começa a ter um particular com ele. Jesus olha para ele e começa a dizer, Nicodemos, você é um religioso, você conhece muito bem, não é? É impressionante que você veio aqui de noite ter comigo. Você sabe o risco que você está correndo de estar aqui, né, Nicodemos? Mas eu acho bonita a tua coragem. E a Bíblia diz que ele ouviu falar. Ele ouviu falar, ouviu. Ninguém conhece Jesus sem antes? Sem antes? Pergunta para mim por quê? Não ouvi? Porque a fé vem pelo ouvir. Quem pegou aí, diga glória a Deus. E ouviu o quê? Ouviu o quê? Ouvir como? Não é é da palavra. Por que da palavra? Porque quem teve contato com ela quer testemunhar dela. Quem aqui teve contato com ela? Porque a vida nunca mais é a mesma coisa, gente. Nunca mais é a mesma coisa. E a Bíblia diz, querido, que Jesus começa então a questionar. Olha para Nicodemos e fala, vou te dizer uma coisa, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos falou, que linguagem é essa? Eu estudo todos os dias, eu conheço a Torá, vírgula por vírgula, vogal por vogal, e você vem e fala, me explica isso aí que eu não estou entendendo. Aí Jesus dá uma risadinha e fala, mas você não é mestre em Israel? E eu me admiro a você, Nicodemos, de ser um mestre e não conhecer estas coisas. Tem muita coisa que você não conhece e que Deus quer revelar a qualquer momento. Mas o grande segredo é nascer de novo. Fala, nascer de novo. Diga, nascer. É necessário nascer de novo. E o que é uma pessoa que nasceu de novo? Qual é a identificação dessa pessoa? Qual é o selo dela? Você tem que tomar muito cuidado, porque você pode estar sendo religioso e não sabe que você não nasceu de novo. E se é o caso hoje, Deus está me usando como um profeta para te dizer, é tempo de você nascer de novo. E eu vou mostrar para você a luz do texto. A Bíblia diz que Jesus repreende ele. Jesus não olhou a sua posição eclesiástica. Jesus não olhou a autoridade que estava sobre os ombros dele. Quem é profeta, filho, não tem medo de policial corrupto. Quem é profeta aqui, é profeta em qualquer lugar, irmão. Uma vez eu estava aconselhando uma família e de repente uma outra mulher chega assim para mim e fala, pastor, eu falei, pois não, eu queria que o senhor orasse pelo meu casamento. Eu falei, você vai casar? Ela falou, vou. Eu falei, mas quem é? Vai chegar daí, você marcou encontro na minha casa ainda.
falou? Sim. Falei, tá bom. De repente, chega um homem, que é uma bênção. Mas na altura, um homem desse tamanho, eu magrelo que dava dó. Parecia uma saracura. Quem olhava para mim não sabia se eu estava de frente ou eu estava de costas. Mas Jesus está comigo. Aquele homem entrou. Quando ele sentou na minha frente, Deus disse para mim, diga para ela que eu não estou nesse negócio. Quando eu fui dizer, ela falou, só quero dizer uma coisa para o senhor. Eu falei, pois não. Deus falou comigo. Eu falei, opa, deixa eu fechar a Bíblia aqui. O senhor não vai me aconselhar? Eu falei, não. Deus falou contigo, irmão. Quem sou eu? Que as consequências da tua decisão venham sobre ti. Ó, lavei as minhas. Eu não tenho parte nesse negócio, não. Isso aí é decisão tua. Olhei para ele e falei, rapaz, tu não é crente, hein? Deus me mostrou, ele ficou olhando assim para mim, eu vou te falar tudo, para você saber que Deus existe e te conhece. Sabe o que aconteceu? 2 semanas depois ela se casou. 1 mês depois ela estava na rua. Hoje esse homem é crente. Hoje ele é crente, é uma benção. Quando a gente toma a decisão sozinho, nós colhemos as consequências delas sozinhos. Sozinho. E não adianta, Jesus, não adianta, irmão. Deus não se deixa escarnecer. Deus é Deus. Jesus não olhou a classe dele, não olhou o tamanho dele e falou, rapaz, você tem que nascer de novo. Você está desviado, rapaz. Você pode conhecer muitas coisas, mas existem muitas coisas que você não conhece. Eu estou te falando das coisas terrenas que você não conhece. Você quer descobrir ainda aquilo que meu pai me revelou? Rapaz, isso eu não posso dar a você. Quer ver um exemplo? No capítulo 4 de João, sabe o que aconteceu aqui? Foi aquilo que aconteceu no capítulo 4. Porque aqui Jesus trata com Nicodemos. No capítulo 4 ele trata com uma mulher prostituta, profana. E a Bíblia diz que Jesus senta no poço de Jacó e começa a beber água. Ou melhor, começa uma discussão com a mulher e fala, você pode me dar água aí para beber? A mulher fala assim, ainda que eu quisesse te dar, o poço é muito fundo. E quem é que vai descer até lá para pegar? E detalhe, como que você quer falar comigo sendo judeu? Não sabe que os judeus não falam com os samaritanos? Jesus olha para a mulher e fala, mulher, se tu soubesses quem é que te pede água, tu o daria, e ele não te daria essa água que você está dando para ele, mas ele te daria a água da vida. A mulher foi impactada, olhou e disse assim, mestre, opa, agora era um homem. De repente a coisa muda e diz, o senhor não pode me dar dessa água para que eu beba e não tenha que vir aqui buscar de novo? Jesus olhou para ela e falou, o quê? Me conta o teu pecado. Me fala o teu pecado. Me revela ele. Pastor, não está escrito isso. Vai lá buscar o teu marido. Jesus é educado, irmão. Jesus é educado. Jesus é um trainer. Jesus sabe como entrar na história da tua vida. Na história de Nicodemos, ele entrou dizendo, você tem que nascer de novo. Talvez Jesus está olhando para você hoje e está dizendo, você tem que nascer de novo. Ou talvez ele está dizendo, conta-me o teu pecado. Ninguém pode beber da água da vida se não nascer de novo, querido. Continuando, a Bíblia diz que esse homem fica impressionado. O que não garante a tua salvação? Nós vamos descobrir agora. Sabe o que não garante a tua salvação? O ser religioso. O vir à igreja não te garante que você é salvo. Ser justo também não. Ser justo também não. Piedoso também não. Íntegro também não garante a tua salvação. Conhecer, eu conheço, não garante a tua salvação. Fazer obras, que eu faço obras, não, porque eu faço isso, eu sei que Deus está vendo. Querido, Deus pode estar vendo, mas isso não te traz salvação. Satanás conhece a Bíblia. Os fariseus eram piedosos e eram homens íntegros. Sabe o que garante a tua salvação? É Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Essa obra não é tua. Nada do que você faça pode salvar a tua vida. Sabe por quê? Pergunta para mim por quê? Porque Ele já fez.
Ele já fez. O que garante salvação é crer que Jesus foi crucificado por nossos pecados. Ele foi crucificado. É crer que Ele é o único homem suficiente para salvar a tua vida. É crer que o grande amor de Deus por nós foi manifesto quando seu filho morreu naquela cruz. Isso sim te traz salvação. É nascer da água, mas também nascer do Espírito. Ter contato com Ele, poder ouvi-lo, andar com Ele. As pessoas olham e falam assim: pastor, o senhor estudou aonde? Eu falei: olha, eu consegui terminar um curso teológico no ano de 2012 via internet. Ganhei um outro certificado no ano passado, nunca sequer mostrei, porque isso não traz a presença de Deus. O que traz a presença de Deus são joelhos no chão, coração arrependido. Não adianta nada disso se Ele não for o teu norte, se Ele não for o teu sustento. Esse homem tinha todos os diplomas, mas não tinha o Espírito Santo. Não podia ver o reino de Deus. Podia. Não podia ver e nem entrar. É possível entrar, irmão? A Bíblia diz que Paulo entrou. A Bíblia diz que João entrou. A Bíblia... mas os teólogos... Eu sou teólogo, querido. Eu posso bater nessa veia. Antes eu não podia, não. Mas chega um determinado momento que você tem que começar a mostrar o passaporte dos romanos, para que você tenha acesso. Pode até te apedrejar, até que descubra que você também é romano. Aí quando descobre, fala: poxa, olha o erro que nós cometemos. Até aqui ninguém tinha entrado. Aí depois Jesus abre. Olha lá, primeiro mártir, ninguém tinha visto, ninguém tinha entrado. Está lá na porta de Jerusalém. Quando começam a apedrejar ele, olha e disse assim: eis que vejo os céus abertos. Fala: está aberto, está aberto. Está aberto para você. Só que tem alguns que não podem ver, porque não nasceram de novo. Quem não nasce de novo vive correndo atrás de Jesus. Quem nasceu de novo, Jesus vai lá na casa dele tomar café. Aleluia! Meu irmão, quem nasceu de novo, Jesus faz questão: vou visitar o meu amigo ali, o meu espírito está lá, você vai não, eu mesmo quero falar com ele. Quem está entendendo isso aí, diga glória a Deus, por favor. Porque eu já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Não é assim comigo e convosco. Tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado o direito de saber. Eu vos chamo hoje de amigo. Amigo, fala amigo. Ele não disse amigos, fala amigo. Jesus é homem de poucos amigos. Hoje ele está procurando alguém para ser amigo dele. A Bíblia diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem até aquele momento só tinha Jesus lá. Mas Jesus disse: chegou a hora, e é agora, em que os verdadeiros, fala os verdadeiros. Se existem os verdadeiros, existem também os falsos. E falso até parece. Eu fui no Brasil, querido. É meu país, tá, gente? Por favor. Eu cheguei lá, eu estava querendo comprar um anel, sabe, tio? Porque lá no Brasil tem uns anel terríveis. Aí eu fui lá na 25 de março, que me disseram que lá os anel eram terríveis. Aí eu passei assim, rapaz, eu fui tentado, Rodrigo. Vi uma camisa, rapaz, eu falei: vou comprar. Mas eu não sabia que era falsa. Eu não sabia. Eu não sabia também que o anel era falso. Comprei, né, irmão? Comecei a usar o anel. 3 dias depois, o anel ficou preto. Que negócio é esse? Se existem os verdadeiros, existem também os falsos. Minha mulher lavou a camisa, gente. Se existem os verdadeiros, assim é tudo na vida. Fui outro dia no mecânico e o rapaz falou assim: a peça original é tanto, mas eu falei: o quê? Se existe, aí Jesus disse: eis que os verdadeiros adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Eu quero crer que aqui, nesta sala, existem verdadeiros. Aonde estão eles? Se tem alguém aqui, levanta a sua mão aí. Dá glória a Deus aí, por favor.
querido? Jesus trata com esse homem. Os falsos estão por todos os lados. E eles tentam não libertar você. O Evangelho de Cristo liberta tantas pessoas que as pessoas pensam que podem pecar, errar. A Bíblia diz que para a liberdade Cristo nos libertou, não para o pecado. Vou dizer de novo. A Bíblia diz que para a liberdade Cristo nos libertou e não para o pecado. O pecado é um acidente, não é um estado. Pode acontecer. Agora, se você tem ele como estado, você corre um grande risco de não saber o que é o reino de Deus. Amém ou não amém? Amém. Para melhor servirmos Jesus, querido, nós temos que pagar um preço. Essa expressão é uma expressão muito usada nos meios pentecostais. Eu sou crente pentecostal, tá? Sou crente pentecostal. Só que o maior preço Jesus pagou. Sabe qual? O de morrer por você na cruz do Calvário. Isso aí não vai acontecer mais. Não vai acontecer mais. Você não vai morrer não. Na cruz? Não. Só que hoje a crucificação é diferente. A crucificação hoje é na carne. Fala carne. É na carne. E não é carne enquanto sentimento ou pensamento. Ou carne enquanto oblação. É carne enquanto conceito. Conceito. Existem conceitos carnais que estão predominando na vida das pessoas e elas não conseguem avançar. Elas dão um passo na presença de Deus e 50 fora da presença do Senhor Jesus. Aí é a graça. A graça te libertou para a liberdade e não para o pecado. Não permaneça nele. Hoje nós estamos aqui trazendo a memória do maior de todos os atos da história da humanidade. Você sabe por que você está no ano de 2016? Quem é que sabe? Hã? Por que é ano 2016? A Terra não tem 2016 anos. Hã? A contagem começa em? Fala depois de Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo começou uma nova história. Nós estamos no ano de 2016 porque Cristo dividiu a história. Existe uma história antes e depois de Cristo. Tem gente que quer viver como os antepassados antes de Cristo viviam. Jesus disse assim: eu sou o caminho. Fala o. Isso, meu irmão, é objetivo. Isso é indicativo. Ele não disse eu sou ele disse eu sou o caminho. Tem muitos caminhos, eu ouvi dizer, que levam a Deus. Muita gente diz isso. Muitas religiões dizem isso. Nicodemos pensava isso. Jesus olhou e disse: você tem que nascer de novo. Eu comecei cedo nesse negócio de religião. Meu pai era macumbeiro, então eu achava que a macumba podia me levar até Jesus, até Deus. Com 16 anos eu não gostei desse negócio. Eu fui para o Allan Kardec, porque lá é o anjo de luz. Também não gostei. Até que eu comecei a andar com os TJs. Eu falei: não é isso que eu quero para a minha vida. Aí eu fui parar no Hare Krishna. Quem faz Hare Krishna? Irmão, eu fui em tanto. Eu falei: eu preciso conhecer a verdade. A verdade traz paz ao espírito do homem. Até o dia que alguém me deu uma Bíblia. Esse homem que me deu uma Bíblia, o nome dele é João. Ele ficava no morro, no pé do morro, bombando água para os moradores de onde nós morávamos. E um dia de madrugada eu cheguei, falei: eu vou falar com esse homem. Eu falei: ô, tudo bem? Ele falou: tudo bem. Eu falei: o senhor é que manda água para todo mundo aí, 12 mil famílias, né? Ele falou: sim. Rapaz, eu quero te agradecer. Eu trabalho muito, Ele falou: sim, eu sei que você trabalha muito. Inclusive, semana passada começou a falar: você subiu aqui às 3 da manhã. Todos os dias que você chega, eu vejo quando a perua te deixa aqui. Porque era uma van dos patrocínios que levava a gente até em casa. Então eles me deixavam ao pé do morro e eu subia. E todo dia ele estava ali. Ele olhou para mim e falou: estava esperando uma oportunidade para falar com você. Eu falei: por quê? Ele falou: você conhece Jesus? Eu falei: rapaz, eu já fui em tanto esse negócio de religião. Ele falou: não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Eu falei: mas não é o filho de Deus? Sim. Não é o filho de Maria? Ele falou: sim. Eu falei: claro. Eu falei: mas senta aqui do meu lado, deixa eu conversar com você um pouquinho. E aquele homem falava para mim.
falava. Na outra semana ele falou assim: quero te dar um presente. Está lá dentro o presentinho que ele me deu, pequenininho, guardado. E esse presente eu levava escondido, para não mostrar para ninguém, uma Bíblia. Eu entrava nos shows com a Bíblia escondida no bolso. Ia para o banheiro quando acabava e ó, a Bíblia. Porque conhecereis e a verdade. Eu fiquei tão apaixonado por ela, que eu li o Novo Testamento em uma semana. Eu me socava dizendo: por que o Senhor fez isso por mim? Até para eu entender a graça dele foi difícil. Tem gente que não consegue entender isso, e tem gente que aproveita dela para pecar. Mas existe um dia que você vai se encontrar com o Criador. Ninguém foge dele. Um dia nós vamos dar conta dos nossos delitos. Aproveita, fala teu irmão, aproveita. Porque hoje ele é um advogado. Amanhã ele vai sentar na cadeira de juiz. Ele vai julgar a terra. É necessário nascer de novo. Quem está compreendendo isso? Diga amém. Nicodemos, embora sendo um homem religioso, justo e íntegro, profundo conhecedor da Bíblia, não havia sido nascido de novo. Certamente, se morresse antes de ter um encontro com Cristo, nunca chegaria aos céus. Nunca chegaria aos céus. Hoje nós estamos com culto de ceia. E qual é o teu destino? Porque ninguém gosta de falar de morte. Gosta? Quem gosta de falar de morte? Irmão, se você quer ver você ficar com medo, assiste um filme de terror, manda todo mundo dormir e fica sozinho na sala. Depois de ter assistido o filme de terror, você vai sentir um arrepiozinho frio. Não, acho que é só eu que tenho esse problema, graças a Deus. Eu não consigo assistir filme de terror. Estamos falando de vida, a vida traz esperança, é ou não é? Começa a assistir um filme onde a pessoa começa a gritar, aquilo começa a te atribular. Começa a assistir um filme onde a pessoa começa a chorar, aquilo começa a te angustiar. Agora começa a assistir um filme onde uma está matando a outra, aquilo vai te trazer perversidade. Por isso que eu falo, você é pai, né? O que o teu filho tem visto na internet? Lá em casa foi cortado o iPad e telefones. Minha filha estava virando maquiadora profissional. E Jesus está repreendido, filho. Na tua época, ou na minha época de criança, as crianças brincavam de boneca. Mamãe dava fogãozinho para elas brincarem. Dá maquiagem pro teu filho, pode dar. Mais tarde você não vai saber porque ela não quer Jesus. Dá uma Bíblia para ela. Quem está entendendo isso aí? Diga amém, irmão? Amém. Se você morresse agora, qual seria o teu destino? Seja sincero com você. Eu estava conversando com uma irmã e fazendo altos planos, altos projetos. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu sentado com ela, eu disse assim: mas a vida não faz sentido sem Jesus. Ela disse: eu sei, mas agora esse negócio de Jesus não dá para mim não. O meu negócio agora é ganhar dinheiro. Eu falei: ah é? Eu falei: o que você vai fazer com esse dinheiro? Começou a me falar tantos projetos. Uma semana depois, eu fui no velório dela. Eu olhei para ela e falei: quantas pessoas estão assim? Se Jesus voltar, vão ser pegos de surpresa. Porque jovem, ser jovem hoje é cafona ser crente, né? Deixa eu te contar, jovem, o que aconteceu com o jovem, que o pastor Josué Orion teve uma experiência com ele lá na Argentina. Pastor Josué Orion presenciou o testemunho de uma velhinha de 96 anos para eu terminar o meu raciocínio hoje. Ela estava em sua casa e Deus disse para ela: vai lá, na rua tal, no bairro tal, toca a campainha. Saiu um jovem. E Deus tomou aquela velhinha ainda na sua juventude e disse: Deus manda eu te dizer, para você preparar as suas malas e ir para o México, porque Deus vai te usar lá. Existem almas que estão precisando ouvir o que Deus te deu. Aquele jovem olhou e falou assim: mas eu sou muito jovem, eu preciso terminar os meus estudos.
anos. Quanto tempo? Deus enviou a mesma velhinha lá na casa dele. Deus mandou eu vir aqui te dizer: prepare as tuas malas e vai para o México, porque Ele vai te usar lá. Existem almas que estão necessitando de ouvir o que Ele te deu. Não, eu sou muito jovem, eu preciso me casar. Passaram-se mais 10 anos. Deus envia a mesma velhinha lá e diz: Deus manda você preparar as tuas malas e ir. E ele disse assim: agora que eu me casei, eu preciso criar os meus filhos. Passaram-se mais 20 anos e o Senhor não foi mais naquela casa. E um dia, aquele homem, agora com seus filhos grandes, está varrendo a calçada da sua casa, e de repente vem uma mulher andando meio trêmula ao encontro dele e disse assim: por causa da tua negligência, 200.000 mexicanos foram para o inferno, pois diz o Senhor: prepara a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Uma semana depois, Jesus levou aquele homem. Sabe o que eu entendo com isso, gente? Olha ele, teu irmão, diga para ele: você é uma arma poderosa na mão de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode conhecer os mistérios de Deus. O inimigo quer escravizar você em conceitos, em princípios e valores que não são verdadeiros. A prostituição hoje é só um detalhe. A bebedice desenfreada é outro. Mas eu sou pastor, eu não posso deixar de falar a verdade. Os prostitutos não herdarão o reino dos céus. Os roubadores não herdarão o reino dos céus. Os ladrões não poderão ter acesso a lá. Jesus vai vir buscar uma igreja lavada, remida, preparada, salva. E se Ele voltar hoje, qual é o teu destino? Pergunta aí para alguém. Agora. Pastor, Ele não vai voltar agora. Assim pensavam os italianos há 2 semanas atrás, que estavam contentes dentro das suas casas, quando de repente chegou um terremoto e matou milhares de pessoas. Sabe o que eu entendo com isso? Fala aí pro teu irmão: Jesus está te dando uma oportunidade. Jesus está te dando uma oportunidade. Eu quero orar com você. Você pode se colocar de pé?